Como seria o primeiro contato da humanidade com extraterrestres? O presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, A.V.I. Loeb, projeta um encontro chocante, mas que entrará para a história como um dos momentos mais marcantes. Para ele, é difícil prever como será a reação de humanos em um eventual encontro com extraterrestres, mas ainda assim palpitou. Será chocante, porque nós temos vieses de nossas próprias experiências, imaginamos que outros seres são similares a nós. Mas talvez eles sejam radicalmente diferentes, projetou o astrofísico. Afinal, quais as chances de confirmarmos a existência de vida extraterrestre? Adam Frank, astrofísico da Universidade de Rochester, mencionou em uma entrevista à BBC que discussões sobre vida fora da Terra já foram motivo de risadas, mas hoje o assunto já não tem mais estigmas. Por exemplo, veja o caso do visitante interestelar Oumuamua. Em 2017, o objeto chamou a atenção de diversos pesquisadores quando foi descoberto passeando pelo Sistema Solar. No ano seguinte, A.V.I. Loeb, presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, trabalhou em um estudo que apontava que o objeto poderia ser uma sonda operacional enviada por uma civilização alienígena. No fim, a suspeita não se confirmou. Mesmo assim, o pesquisador colocou numa entrevista ao Der Spiegel, jornal alemão, que o primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre será um choque, mas entrará para a história como um dos momentos mais marcantes já vividos. Para Loeb, não há como prever como seria a reação das pessoas em um encontro desse tipo, e é provável que muito disso venha do fato de imaginarmos que outros seres são parecidos conosco. Alienígenas seriam pacíficos? Saber se estamos ou não sozinhos no universo é algo que intriga cientistas e impulsiona uma série de pesquisas. Porém, um pesquisador do SETI, sigla em inglês para Busca por Inteligência Extraterrestre, instituto fundado por Carl Sagan, não acredita que outras civilizações sejam inteligentes e pacíficas. Não temos motivos para acreditar que o avanço tecnológico e o altruísmo ou moralidade estejam de alguma forma ligados, declarou Andrew Siemion, que atualmente é diretor do SETI. Provavelmente existem civilizações malévolas em outras partes do universo, então isso certamente é algo que devemos considerar enquanto continuamos a explorar o universo. Andrew Siemion não é o único dentro do SETI que não acredita que civilizações extraterrestres que eventualmente visitassem a Terra não seriam necessariamente pacíficas. Recentemente, o físico Michio Kaku concedeu uma entrevista ao jornal britânico The Guardian e pediu cautela ao falarmos com quem divide o universo com a gente. Pessoalmente, acho que os alienígenas lá fora seriam amigáveis, mas não podemos apostar nisso. Acho que faremos contato, mas devemos fazê-lo com muito cuidado, declarou Kaku. Mas uma coisa une os dois especialistas, mesmo com o risco de que outras civilizações sejam possivelmente malévolas, não os desencoraja a parar de mandar mensagens para o universo. Até porque seria tarde para isso, já que nós enviamos recados para o cosmos há algum tempo. É tarde demais para se esconder. Se eles, extraterrestres, estiverem a caminho, seria uma vantagem para nós envolvê-los e mostrar que nós somos melhores parceiros de conversa do que o almoço, disse o presidente do Instituto de Inteligência Extraterrestre de Mensagens, Douglas Vakosh. Stephen Hawking, o físico ateu mais respeitado da atualidade, disse que acreditar em vida fora da Terra é perfeitamente racional, porém os seres humanos deveriam evitar qualquer tipo de contato, pois os alienígenas estariam apenas interessados em adquirir conhecimento e até mesmo dispostos a roubar nossos recursos naturais. Explicou que o maior desafio não é saber se existem ou não, mas como seria a aparência deles. E mais, se os alienígenas nos visitassem, as consequências seriam semelhantes ao que aconteceu quando Cristóvão Colombo desembarcou na América, algo que não acabou bem para os nativos. Desde 1940, algumas pessoas começaram a relatar visões que pareciam ser embarcações provenientes de outros planetas. Alguns ufólogos investigaram e concluíram que essas naves eram tripuladas por seres inteligentes de civilizações extraterrestres avançadas. O astronauta Gordon Cooper, em agosto de 1965, a bordo do Gemini 5, viu um objeto cilíndrico perto da nave e em 1969,
O mesmo Cooper e Neil Armstrong declararam ter avistado objetos não identificados. Seu colega de missão, Al Worden, disse: "Acho que podemos ser uma combinação de criaturas que viveram em alguma época do passado e receberam a visita de seres de alguma outra região do universo. Essas duas espécies se uniram e tiveram descendência. Existem suposições de que os alienígenas podem mudar de forma e de tamanho. Isso poderia ser um indicativo de que não são provenientes de outros sistemas estelares, mas sim de outras dimensões. Por isso justificaria o fato de não fazerem um contato formal, mas através da materialização holográfica, enviando imagens quadridimensionais, ou seja, uma projeção à distância como uma realidade subjetiva e não objetiva." Desde a década de 80, os radares do DAC no Brasil identificam pontos luminosos com possibilidade de serem de contatos alienígenas. O mais intrigante é o fato de que alguns extraterrestres se mostrarem como seres humanoides, respirando nosso ar e não demonstrarem medo em contrair algum vírus, além de se adaptarem bem à gravidade da Terra. Além disso, quem os viu, revela que mostram emoções reconhecíveis em seus rostos, além de entenderem nossa língua. Por isso fica a pergunta no ar: seriam estes visitantes bons ou maus? Se não procurássemos, mas sim sermos descobertos, como seria uma invasão alienígena? Os cenários mais comuns de invasão alienígena envolvem os extraterrestres pousando na Terra, destruindo ou abduzindo pessoas, combatendo e derrotando as forças militares terrestres e em seguida, destruindo as principais cidades do planeta. Geralmente, o grosso das histórias segue as batalhas entre os invasores e os exércitos da Terra, como em The War of the Worlds. Todavia, nem todas as histórias de invasão alienígena seguem este enredo. Em alguns relatos, os invasores alienígenas irão disfarçadamente subverter a sociedade humana usando disfarces, mudança de aparência ou aliados humanos. Em outras histórias, os alienígenas obtêm uma vitória esmagadora sobre a humanidade e a trama ocorre após a tomada do poder pelos invasores. Em alguns casos, os alienígenas não vêm do espaço sideral, mas das profundezas da Terra ou de outra dimensão. E, em algumas obras de ficção, os invasores podem não ser realmente alienígenas, mas criaturas demoníacas. Infiltração alienígena é uma variação familiar do tema da invasão alienígena. Neste cenário, os invasores tipicamente assumem forma humana e podem se mover livremente através da sociedade humana, inclusive ao ponto de assumir posições de comando. Este tipo de invasão geralmente enfatiza medos paranoicos e foi muito comum nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, com a suspeita de agentes comunistas infiltrados em toda parte, mas tem sido comum no decorrer de qualquer época de mudança e agitação social. Ocupação alienígena. Cenário que pode ocorrer em muitas histórias de invasão. Em resumo, os alienígenas vencem, ocupam a Terra e dominam a civilização humana, ao menos até que a resistência humana derrube os alienígenas e ou seus governos fantoches. Muitas histórias de ocupação são influenciadas por invasões humanas reais conduzidas por governos totalitários, tais como a Alemanha nazi, na qual os invasores extraterrestres apoiam as infraestruturas de governo humano existentes que bem recebam os novos senhores alienígenas ou que excluam governos opositores e os reconstruam à sua própria imagem e reforcem sua soberania através do uso de colaboradores e da polícia secreta. Incursões alienígenas são invasões extraterrestres de curta duração. Os alienígenas são incapazes de suportar uma invasão em larga escala devido ao seu número reduzido e, em vez disso, usam o choque de sua chegada para espalhar o terror. Outras histórias seguindo esta linha de raciocínio mostram os alienígenas conduzindo incursões de reconhecimento e sondagem da população da Terra e, especialmente, de suas forças militares. Também, os invasores tentam escolher pontos isolados, tais como desertos, fazendas em áreas rurais nos Estados Unidos, como área de observação ou zona de pouso. Invasão alienígena benevolente. Esse tema raramente tem sido explorado na ficção. Com este tipo de história, os invasores colonizam o planeta num esforço para disseminar sua cultura e civilizar os nativos bárbaros ou observar secretamente e ajudar os terrestres a salvarem-se de si mesmos.
O primeiro tema compartilha muitas características com a ficção de ocupação hostil, mas os invasores tendem a encarar os povos dominados como educandos ou iguais, em vez de cobaias e escravos. O segundo tema, do observador oculto, é um tema paternalista maternal. Nesta ficção, os alienígenas intervêm nos assuntos humanos para evitar que estes se destruam a si mesmos. Invasão de demônios. Outra concepção de invasão alienígena é a invasão alienígena de demônios, na qual os invasores são demônios inspirados na Bíblia ou outra religião, que se infiltram na Terra, atacam a humanidade, assumem o controle da sociedade humana, disfarçados de humanos, e fazem guerra contra os santos, cumprindo os eventos descritos no livro da Revelação ou outra profecia religiosa inventada para a história. Mas e se os humanos fossem os vilões da história? Não é à toa que os cientistas acreditam que o mal existe em todos nós, no caráter, na personalidade. Depois pode vir à tona, ou não, diante de situações ou ambientes que estimulem a expressão desse lado mais negro. O mal é um traço da natureza humana observado até em pessoas consideradas boas e decentes. A maldade é-nos intrínseca, sublinha Hernani Carvalho, apoiado numa experiência clássica que deu que falar em todo o mundo. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram da Universidade de Yale, Estados Unidos, pôs um grupo de voluntários a fazer perguntas a um homem ligado a cabos elétricos, a quem deveriam dar um choque por cada resposta errada. Conclusão: não só 65% aplicaram cargas de 450 volts no sujeito, como alguns continuaram a dá-las quando ele já não respondia, o que pressupunha que tinha desmaiado ou morrido. Nenhum dos voluntários foi à sala ver se estava bem. Nenhum quis conhecer, sequer, o objetivo da experiência. Mais exemplos de como é o comportamento humano quando falamos em conquistar e ter o poder, ocorreram as colonizações em nosso planeta ao longo dos tempos, regadas a invasões e violência, sempre os mais fracos sendo subjugados e por vezes escravizados. Nada impediria de nossos governantes deslumbrando um novo mundo e suas riquezas em uma civilização pacífica e por que não menos desenvolvidas, atrocidades não seriam descartadas em busca de poder. Talvez seja por isso que não encontramos até hoje outra raça inteligente ou a distância entre povos alienígenas seja proposital para evitar possível encontro, mas gostaria de sua opinião nos comentários. O ser humano está preparado para um encontro com seres intergalácticos? No próximo episódio, Exoplanetas, vamos conhecer melhor estes planetas que estão muito longe do nosso sistema solar. Seremos capazes de visitá-los algum dia? Descobriremos no próximo vídeo. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.